Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Nesse vídeo de hoje você vai entender como vencer as suas batalhas mesmo através das suas fraquezas. Para você entender isso, lá no livro de Juízes, no capítulo 3, no verso 12, você vai entender algo muito interessante através dessa história. Um juiz chamado Eude, ele estava ali para julgar as situações do povo de Deus. E o que acontece no então? Ele é defrontado com um rei, e este rei chamado Eglon, ele estava ali subjugando o povo de Deus, e Eude tinha agora a grande tarefa de ir à batalha para lutar contra esse rei. Mas qual que é o problema que Eude tinha, ou qual que era a fraqueza que Eude tinha? Ele era canhoto. E como a maioria das guerras era lutada com espadas e com outras ferramentas, com outras armas, que na verdade não tinha a condição de um canhoto sair bem nessas batalhas, o que acontece é que Eude fica numa situação muito complicada. A situação de guerrear agora para defender o seu povo, mas ele era canhoto. O ser canhoto naquela época era uma fraqueza muito grande, porque a maioria daqueles que estavam lutando eram destros. Então ele tinha agora a grande tarefa de vencer aquele rei. Mas ele não sabia como, porque no mano a mano, né, através da espada, ele perderia. Então o que acontece nos nossos dias de hoje também é a mesma coisa. Chega em alguns momentos da nossa vida que nós precisamos de lutar, nós precisamos de ir à frente. Mas o que nós vemos em nós mesmos são apenas fraquezas. E é nessas fraquezas que Deus quer te usar para vencer batalhas. Deus libera algo sobre a vida de Eude, um servo de Deus, algo muito forte. Ele diz para Eude assim: Eude, eu quero que você desenvolva agora uma estratégia contra Eglon. E a estratégia foi que Eude, por ser canhoto, ele teria que fazer agora um punhal, uma pequena espada, para ir até aonde que Eglon estava, aquele rei estava. Então a estratégia vivida por Eude era que ele tinha que agora colocar a sua espada embanhada em algum lugar. E geralmente uma pessoa que é destra, ele coloca a sua espada embanhada na perna esquerda, porque é onde ele tira a sua arma. Mas Eude, ele fez a sua espada e como ele tinha que usá-la, ele teve que colocar na perna direita. E tendo ele colocado na perna direita, quando ele chegou no palácio, dizendo que teria que entregar um grande presente para aquele rei, para justamente ele não ser revistado de uma maneira, ou barrado, né, diante daquele palácio, todos aqueles soldados começaram a revistar Eude. E quando eles revistaram Eude, o que acontece? Eles revistam geralmente a perna esquerda, né, onde que ficavam geralmente as espadas. A perna esquerda revista Eude, mas não acha a pequena espada que estava na perna direita dele. Então, quando ele atravessa aqueles guardas, ele chega à presença, então, de Eglon, aquele rei. E quando ele chega ali, ele entrega um presente que ele havia levado para aquele rei. O rei começa a ficar, então, um pouco maleável em relação ao povo de Eude. E o que acontece naquele então? Eude vai saindo. Ele sai como quem não quer nada, mas quando ele chega no meio do pátio, ele diz assim: nossa, esqueci de algo. E ele volta. Quando ele volta, ele fala com o rei assim, trazendo para esse momento uma certa curiosidade na vida daquele rei. Ele fala assim: rei, eu tenho algo para falar com o senhor e é algo secreto. Quando Eglon escuta Eude falando a respeito disso, o que Eglon então faz? Não fale nada agora. Vamos a um lugar bem secreto, vamos a um lugar bem reservado para que você possa falar. Pensando naquele momento então, que talvez a tarefa de Eude ali era simplesmente ser um traidor, de entregar o povo. Então Eglon pega aquele Eude, que era o juiz, e leva para dentro de uma recâmara, leva para um lugar fechado. E ali, então, Eude diz assim para o rei: eu tenho algo para falar contigo. E quando o rei levanta, a Bíblia coloca este rei como um rei muito gordo, né? Quando ele levanta, Eude chega bem perto dele e crava-lhe a espada e mata aquele rei. Mas agora a grande tarefa era como sair daquele palácio sem ser notado que o rei agora estava morto. Então ele sai aquelas portas e fecha aquelas portas atrás dele, e fechando aquelas portas por trás dele, os guardas perguntam: e o rei? E ele diz assim, o rei pede para não ser incomodado. E ele continua caminhando, e os guardas ficam ali parados de frente daquela porta por várias horas, por vários momentos, até que eles cansam. E quando eles entram lá, já por muito tempo de espera, ele entra naquele lugar e vê que o rei deles estava morto. Mas neste então, Eude já estava muito distante, tocando a trombeta para que todo o exército dele subisse para guerrear, porque o rei já estava morto, ou seja, a batalha já estava ganha. Como pode um homem canhoto
vencer uma grande batalha que muitos já haviam perdido, mesmo sendo destros, mesmo sendo fortes. Sabe o que é? Ele tinha Deus do lado dele. Deus deu para ele toda a estratégia. E quando ele usa da fraqueza dele e ele coloca diante de Deus, Deus, eu sou fraco, não dá, eu sou canhoto, como é que eu vou diante dessa batalha? Deus fala com ele, você confia em mim, Ehud? E Ehud fala, Deus, eu confio no Senhor. E quando ele sai dali daquele momento, ele sai vitorioso. Sabe a palavra que eu tenho para você hoje? Talvez você está como Ehud, desesperado porque você tem que lutar uma batalha no qual as suas fraquezas, elas podem te levar à derrota. Mas Deus está falando assim, você confia em mim? Se você confia em mim, apenas escuta o que eu vou te falar. E quando Ehud escutou o que Deus tinha para ele, Ehud sai vitorioso daquela batalha. E a palavra que Deus tem para você hoje, mesmo através das suas fraquezas, permaneça de pé e confiante no Senhor. Na fraqueza que você vai ser forte. É através da sua fraqueza que Deus vai te usar. Então é essa palavra que eu tenho para você. Não importa qual seja a sua fraqueza, Deus vai te usar através dela. E Deus vai te tornar vitorioso todos os dias, em nome de Jesus. Então é isso aí, galera da telinha. É mais um vídeo gravado. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. E espero que talvez Deus tenha tocado na sua vida, assim como tocou na minha. E se Deus tocou na sua vida, compartilhe este vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com todo mundo. E veja qual é a sua fraqueza. De repente a sua fraqueza tem te tornado cada vez mais medroso, mas Deus vai te tornar vitorioso. É na fraqueza que você vai ser forte. Compartilhe este vídeo e que Deus em Cristo te abençoe.